O que acontece dentro de nós quando encontramos uma ideia que desafia tudo aquilo que acreditamos ser verdade? Tenho compartilhado aqui uma série de vídeos em que faço correlações entre os ensinamentos de Um Curso em Milagres e os ensinamentos bíblicos. E algo que eu tenho percebido é que muitas pessoas sentem um certo desconforto ao ouvir as comparações, né? Algumas apresentam dúvidas, outras questionamentos e algumas até uma resistência mais forte. E eu quero dizer que isso é absolutamente normal. Na verdade, seria estranho se não acontecesse, porque sempre que uma crença muito profunda é questionada, surge uma reação dentro de nós. E isso não acontece apenas quando lemos Um Curso em Milagres. A própria Bíblia mostra diversas vezes a dificuldade humana em abandonar antigas formas de pensar e enxergar a realidade. Embora Um Curso em Milagres use a palavra ego para explicar essa dinâmica e outras tradições utilizem expressões diferentes, a experiência é muito semelhante. Existe uma parte de nós que deseja crescer, aprender e se transformar, e existe uma parte que prefere permanecer no que já conhece, mesmo quando aquilo que não nos serve, seja prejudicial para nós. Por isso, antes de continuarmos aqui nossa reflexão, eu gostaria de falar sobre uma força que atua justamente nesses momentos de mudança. Uma força que aparece quando estamos prestes a ampliar nossa compreensão sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre os outros e sobre a vida. Essa força é o que muitos autores chamam de resistência. E eu tirei esses conceitos deste livro aqui. Olha só. Como superar seus limites internos, de Steven Pressfield. Resistência é a força invisível que nos impede de viver a vida que queremos. A resistência é um dos maiores inimigos do crescimento humano. E o mais curioso é que ela, não está lá fora. Não é o governo, não é a falta de dinheiro, não é o cônjuge, não é o chefe, não é o comportamento dos filhos. Ela está dentro de nós. A resistência é aquela força invisível que surge exatamente quando estamos prestes a fazer algo importante para a nossa vida. Ela aparece quando decidimos mudar um hábito, quando queremos melhorar nosso relacionamento com nossos filhos, quando decidimos cuidar mais da nossa saúde, quando queremos iniciar um projeto, quando precisamos ter uma conversa difícil ou quando simplesmente tentamos nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. Quanto mais importante for a mudança, maior tende a ser a resistência. Por isso, ela não é um problema externo, ela é uma batalha interna. E quero deixar uma coisa muito clara: todos nós enfrentamos essa batalha. Não existe pessoa livre da resistência. A diferença é que algumas pessoas aprendem a reconhecê-la e a agir apesar dela. Outras passam a vida obedecendo às suas ordens. Imagine por um momento dois personagens dentro de você. De um lado, o herói, do outro, o vilão. O herói quer crescimento, conexão, quer fazer o que é certo, construir algo significativo, mas o vilão quer conforto, quer prazer imediato, quer evitar desconfortos, quer manter tudo exatamente como está. A resistência é a principal arma desse vilão. Ela raramente aparece dizendo não faça isso, né? Ela é muito mais inteligente do que isso. Ela aparece com alguns argumentos bem razoáveis, como desculpas plausíveis, com justificativas que parecem fazer sentido. Por exemplo, você decide passar um tempo de qualidade com seu filho, mas antes pensa, vou só olhar uma notificação. Quando percebe, já passaram 30 minutos rolando o feed. A resistência venceu. Ou então chega o momento de sentar e conversar com seu filho, mas de repente surge uma discussão com o cônjuge. Você nunca para de reclamar,
Pode ser isso que você diga, né, para o seu marido ou o seu marido para você. Você nunca me ajuda, você deixou a toalha na cadeira, você estacionou o carro errado. O conflito sempre surge como uma distração perfeita. Mais uma vez, a resistência venceu. Às vezes, ela aparece de forma ainda mais sutil. Você está presente fisicamente, mas mentalmente está ausente. A televisão está ligada, o celular está na mão, a conversa do vizinho chama sua atenção. Você até está ali fisicamente, mas não está em presença. A resistência não impediu a ação, mas sabotou a qualidade. E existe uma forma muito comum de resistência que engana muita gente. É quando a pessoa decide fazer tudo ao mesmo tempo. Quem nunca, né? Compra 3 livros e tenta ler esses livros ao mesmo tempo, assiste 5 vídeos, muda toda a rotina da casa, cria um planejamento enorme, mas não faz a única coisa que realmente importava. A preparação substituiu a ação e a resistência agradece. Ela também pode aparecer como preguiça. Hoje estou cansada, amanhã eu começo. Pode aparecer como procrastinação. Na segunda-feira vai ser melhor. Quando eu terminar de estudar, mais um pouco eu começo. Mais um curso, né? Pode aparecer como falta de tempo. Essa é a campeã. E talvez a versão mais sofisticada da resistência, porque ela soa como verdadeira. Assim, falamos, né? Minha rotina é impossível encaixar isso na minha rotina. Não tenho um minuto livre. Mas existe uma frase importante, tá? Para refletirmos aqui. Tempo é igual prioridade. Sim, todos nós temos 24 horas. Nós sempre encontramos tempo para aquilo que consideramos importante. A resistência também pode usar a vitimização. Essa também é campeã, né? Eu não tive bons pais, ninguém me ensinou, meu filho é muito difícil, a culpa é do governo. Perceba que muitas dessas dores são reais, mas a resistência usa dores reais para justificar a permanência no mesmo lugar. Ela transforma feridas em desculpas e quanto mais acreditamos nela, menos avançamos. Agora observe algumas características que eu vou trazer aqui da resistência. Primeiro, isso é muito importante, as características. Ela é invisível. Não conseguimos vê-la diretamente. Segundo, ela é interna. Ela nasce dentro de nós. Terceiro, ela é traiçoeira, porque se disfarça de lógica, de prudência, de bom senso. Ela também é implacável, nunca tira férias e é universal. Atua em todos os seres humanos. Ela se alimenta do medo, do fracasso, do medo, né, na verdade, de fracassar, do medo de errar, medo da rejeição, medo da mudança, tá? E existe uma característica fascinante. A resistência só atua em uma direção. Você não precisa lutar para procrastinar. Não precisa reunir coragem para perder tempo. Não precisa vencer o medo para desistir. A resistência aparece apenas quando você está indo na direção do crescimento. Ela também costuma ser mais forte perto da chegada. Poucas pessoas desistem no começo. Muitas desistem quando estão próximas de conseguir. E ela ainda recruta aliados. Às vezes encontra apoio em pessoas que dizem: você está exagerando, deixa isso para depois, não precisa mudar tanto. Mas existe um lado curioso da resistência. Talvez até um lado positivo, tá? Ela funciona como uma bússola, porque aquilo que mais evitamos costuma revelar exatamente onde está nosso maior potencial de crescimento. Aquilo que mais assusta, aquilo que mais adiamos, aquilo que mais resistimos em fazer. Frequentemente, é exatamente aquilo que mais precisamos fazer.
Quanto mais importante uma ação for para nossa alma, maior será a resistência que sentiremos. Por isso, quando a resistência aparece, talvez a pergunta não seja: por que estou sentindo isso? Mas o que existe do outro lado do medo? E então, chegamos à pergunta mais importante: como vencer a resistência? Primeiramente, entendo que a resistência, tá? Não significa falta de capacidade. Ela também não prova que você não consegue. Ela apenas indica que você está diante de uma oportunidade de crescimento. Segundo, entendendo que ela não é vencida com motivação. Motivação é instável. Ela vai e volta. A resistência é vencida com disciplina, com pequenas ações repetidas diariamente, com consistência, com a decisão de agir mesmo quando não estamos com vontade. Porque a verdade é que a vida que desejamos está do outro lado da resistência. E talvez a melhor forma de encerrar, seja com essa reflexão. A resistência é o preço que se paga por uma vida não vivida. E combatê-la é escolher viver a vida que você nasceu para viver. O mais importante é compreender que sentir resistência não significa que você está no caminho errado. Significa apenas que algo dentro de você está sendo questionado. Aliás, quem já começou a ler um curso em milagres provavelmente percebeu que o próprio livro fala sobre isso de diversas formas. Em vários momentos ele mostra que quando nossas crenças mais profundas começam a ser examinadas, o ego grita, reage. Ele tenta defender aquilo que sempre considerou verdade. Ele cria dúvidas, desconfortos, argumentos, rejeições e até mesmo a vontade de abandonar a leitura. Por isso, se em algum momento você sentir incômodo, confusão ou resistência ao ouvir o que estamos tratando aqui, não encare isso imediatamente como uma prova de que algo está errado. Talvez seja apenas um convite para observar o que está acontecendo dentro de você. Eu não estou pedindo que você concorde com tudo, nem que abandone suas crenças. Estou apenas convidando você a olhar, refletir e examinar as ideias por si mesmo. Afinal, todo crescimento começa quando temos coragem de questionar aquilo que sempre acreditamos ser a única forma possível de enxergar a realidade. E com isso em mente, vamos continuar nossa jornada e explorar juntos os ensinamentos que estamos aqui tratando, estudando, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Gratidão!